Olá, eu sou a doutora Mariana Escarante, médica oncologista do Hospital 9 de Julho, e nesse vídeo nós vamos falar sobre a vacina contra o HPV. Virtualmente, 99% dos casos de câncer de colo de útero e grande parte dos cânceres de orofaringe, pênis e canal anal são gerados por infecção pelo HPV. Por isso que é tão importante nós falarmos sobre a vacina. A vacina contra o HPV é a maneira mais eficaz de nós prevenirmos a infecção. Nós temos estudos, por exemplo, em países em que a incorporação da vacina se deu mais de uma década atrás, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, e que o impacto foi muito grande e o diagnóstico de cânceres relacionados a esse vírus caíram vertiginosamente. Meninos e meninas dos 9 a 14 anos são contemplados com a vacina pelo calendário do Ministério da Saúde e podem receber 2 doses pelo Sistema Único de Saúde. Então, na faixa dos 9 aos 14 anos, com uma dose no ponto 0 e uma dose 6 meses depois. Mas uma população mais ampla ainda pode ser contemplada ainda no calendário do Ministério da Saúde, que são os pacientes que têm algum tipo de imunossupressão, pacientes que convivem com HIV/AIDS, pacientes em tratamento com quimioterapia e pacientes transplantados, em que a faixa etária de vacina é estendida até os 45 anos. Em bula, essa vacina pode ser aplicada para mulheres e homens até os 45 anos de idade e a gente consegue acesso a essa vacina fora então das diretrizes definidas pelo Ministério da Saúde no Sistema Único por uma faixa etária mais ampla. A vacina super importante, maneira mais eficaz de prevenir a infecção pelo HPV. É uma vacina segura, em termos de efeitos colaterais, a gente não espera muita coisa. Então, o que nós vemos com frequência na prática clínica, eventualmente é uma dor e vermelhidão no local de aplicação da vacina. Em geral, quem tem um histórico de reação anafilática ou reação alérgica grave a um dos componentes da vacina, o que é extremamente raro. Então, grande parte da nossa população, dentro das faixas etárias pré-definidas, pode ser sim contemplada com essa vacina, que é altamente eficaz e num futuro, quem sabe, vai nos ajudar a reduzir aí as taxas de câncer de colo uterino a níveis próximos de 0, né? Não 0, porque nós temos aí quase que 1% de câncer de colo de útero não relacionado ao HPV, mas diria que 99% dos casos de câncer de colo de útero, que é uma neoplasia que mata muitas mulheres ainda no nosso país, a grande maioria dos casos de câncer de colo uterino são sim gerados pelo HPV e essa realidade pode ser mudada com a vacinação. Então, uma vez que a infecção se deu, né, por algum subtipo em específico, a gente não consegue tratar aquela infecção através do uso da vacina. Então, a vacina, ela não é terapêutica, mas ainda que você tenha tido contato ou tenha o HPV, vale a pena tomar a vacina porque você pode ter outros subtipos com os quais você ainda não teve contato e existe aí uma proteção cruzada contra outros subtipos do HPV. Então vale a pena discutir a vacina caso a caso, mesmo para quem já tenha tido ou tem uma infecção pelo papiloma vírus humano. Como a cobertura vacinal no nosso país ainda não é próxima dos níveis excelentes e ótimos, eu diria que ainda existe sim a chance de pegar o papiloma vírus humano num cenário de vacinação não ótima da população geral. Então, por isso, nós não deixamos de recomendar os exames de rastreamento para mulheres, mesmo que elas tenham sido vacinadas. Então, mesmo para mulheres que receberam a vacinação pelo HPV, elas não estão isentas dos exames ginecológicos de rastreamento, como, por exemplo, o Papa Nicolau, porque existe, em teoria, uma chance muito menor de pegar a infecção pelo HPV, mas ela ainda não está próxima de 0. Por isso, é recomendado manter a rotina ginecológica em dia, mesmo com o histórico de vacinação contra o HPV em dia. Quando a vacina ela é administrada entre os 9 e 14 anos, 2 doses são necessárias com um intervalo de 6 meses entre elas. No entanto, quando a vacina é administrada fora dessa faixa etária ou em algum cenário de imunossupressão, 3 doses são necessárias, então um intervalo de 1 mês entre a primeira e a segunda dose, um intervalo de 6 meses entre a primeira e a terceira dose. Então, quanto mais precocemente o paciente é vacinado, né, a criança ou adolescente é vacinado, menos doses são necessárias. E um ponto importante de se falar é que por que vacinar uma criança entre os 9 e 14 anos se eu estou pensando em uma infecção sexualmente transmissível, né? Quanto antes vacinar,
antes do ser humano ter uma relação sexual, melhor é. Então, essa criança, esse adolescente vacinado precocemente, entre os 9 e 14 anos, ele vai ter tempo para construir a sua imunidade contra o vírus de forma eficaz e quando iniciar a sua vida sexual, ele vai estar protegido contra a infecção pelo vírus HPV. A vacina de forma alguma estimula relações sexuais precoces, pelo contrário, ela só dá subsídio imunológico para que essa pessoa esteja protegida contra uma infecção que é capaz de gerar cânceres a longo prazo de forma eficaz. Então, quanto mais cedo a gente vacinar, dentro dos intervalos previstos, claro, entre 9 e 14 anos, melhor é, porque a gente tem tempo de construir uma imunidade para o início de uma vida sexual mais saudável e com menos risco de infecção por um vírus capaz de gerar aí um estrago grande no futuro, né? Causar eventualmente câncer de orofaringe, câncer de colo de útero e câncer de canal anal.